Programa Agentes de Inclusão. Oferecimento Pepita Duran, Clínica Multisserviços e Home Care. Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos. Telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços. Em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169. E no Torreão, na Rua de Djalma Farias, 251. Telefone 3343-1688. Comecei a perceber que o resultado dos testes não eram iguais às das pessoas que não tinham deficiência. Não porque eles não tivessem condições de trabalhar, isso para mim era claro. Mas e sim, porque os testes não estavam adaptados para que eles pudessem passar pelo processo. Bom, minha gente, a gente está mais uma vez aqui trazendo nosso programa Agente de Inclusão. O objetivo desse programa é trazer pessoas que trabalham pela inclusão da pessoa com deficiência no seu dia a dia. A inclusão para essas pessoas já é uma coisa natural. E a gente está trazendo uma grande referência de Recife nessa inclusão, que é a Viviane Barros, né? Viviane, tudo bom contigo? Tudo ótimo, Iremar. Viviane, você tem uma vida dedicada à inclusão da pessoa com deficiência, uma vida profissional dedicada à inclusão da pessoa com deficiência, né? E você é uma grande referência sobre empregabilidade, né? Que é um grande calcanhar de Aquiles da pessoa com deficiência ainda hoje, né? Isso. Na verdade, a gente tem um trabalho muito voltado para essa questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É porque a gente tem uma cultura de que só quem tem valor nessa sociedade é quem produz, ou seja, quem trabalha, né? E a gente tem uma leitura da sociedade que a pessoa com deficiência é inválido, né? Então, o seu trabalho, ele traz um grande raiz da inclusão que você, várias vezes, já provou até para a empresa que você estava atuando que aquela pessoa é capaz de trabalhar, né? Isso, exatamente. Na verdade, o que a gente faz é buscar o potencial das pessoas, né? Se tiver experiência ou não, mas o potencial, o talento que ela tem, e fazer a inclusão dela dentro das empresas. Então, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho rápido, mas é um trabalho que dá um significado para a nossa sociedade. Na hora que você inclui uma pessoa na empresa, você acaba quebrando um pouquinho a cultura daquela empresa também, né? Exatamente. Muitas empresas, né, acham que a pessoa com deficiência ela não tem a capacidade de executar uma atividade laboral, né? E o nosso trabalho vem justamente em quebrar esse paradigma, né? Mudar essa opinião das empresas e fazer com que, de fato, as pessoas com deficiência elas sejam inseridas no mercado de trabalho e as empresas automaticamente aprendam com elas. Então, é uma troca. Isso ganha todas as pessoas de uma forma geral e ganha também a empresa. Então, é um trabalho, claro, voltado para inserir as pessoas dentro das empresas. Viviane, já teve casos que a empresa chegou e disse assim, tá, a empresa contratou, mas com muita desconfiança e depois reconheceu a capacidade dessa pessoa? Muitos casos, né, na verdade. Então, a gente tenta fazer com que todo o potencial do indivíduo, o talento que ele tem, seja apresentado. A gente às vezes encontra pessoas que elas não têm um curso, não têm uma preparação profissional para estar inserido no mercado de trabalho, mas, no entanto, elas têm a energia, elas têm um talento lá guardado, escondidinho, que precisa apenas de uma oportunidade. Então, quando a gente pega essas pessoas e insere elas dentro da empresa, a tendência natural é elas cativarem o seu próprio ambiente, né? Elas se adaptarem e a empresa se adaptar a elas, e aí a gente tem um resultado significativo. Vale salientar que quando a gente não contrata para que essas pessoas sejam apenas, vai ser um auxiliar de serviços gerais, vai ser um auxiliar administrativo. A gente contrata essas pessoas para que elas cresçam dentro da empresa. Então, todo o processo de identificação do talento do indivíduo vai ser associado à atividade laboral dele. Entender? Aquele cargo é só um começo, né, de uma carreira. É só um começo, né? Às vezes as pessoas imaginam, não tem condições, né? A gente vai contratar só para esse cargo e somente só. Muitas empresas fazem isso. E aí a gente vem quebrando paradigma e mostrando que não é desse jeito.
que a gente tem que contratar de fato fazendo a inclusão. A gente tem que fazer com que aquele indivíduo, aquele ser humano, ele se desenvolva ali. Que ele não só execute uma atividade rotineira, mas que ele aprenda com a atividade e tenha a oportunidade de criar algo mais. E aí ele vai agregar valor profissionalmente para ele, para a sociedade e para a empresa. E quando ela é inserida dentro de uma empresa, ela automaticamente tem o sentido de pertencer a uma sociedade, pertencer àquele ambiente. E isso faz com que ela se dedique mais, ela se esforce mais. Isso eu falo não somente para as pessoas com deficiência, geral, mas o ser humano de uma forma geral. A gente precisa estar inserido dentro desse ambiente de trabalho para que, de fato, a gente possa ser mais feliz. A socialização é fundamental para isso, né? É fundamental. A maioria, eu acho que 90% das contratações que eu já fiz em várias empresas que eu passei, né, essas pessoas que foram inseridas, elas agregaram valor àquele setor. Em termos de a pessoa ficar mais humana, né, se preocupar mais com o outro, então vai desenvolvendo todo um lado que muitas vezes não existe naquele setor, mas com a entrada daquele indivíduo passa a existir. Então, a gente vai a fundo, estuda o perfil não somente do candidato, mas a gente também estuda o perfil daquele setor, o perfil dos gestores, né, o perfil daquele ambiente na questão de acessibilidade, para que tudo dê certo. E aí, com base nisso, a gente consegue fazer uma contratação assertiva com uma visão de futuro. Eu acho que o grande diferencial, de fato, é você olhar para o outro, olhar para o ser humano como humano e buscar toda a história dele, né? Desde a questão, claro, um pouco da questão familiar e até mesmo o que ele tem para dar, o que ele gosta de fazer, o que ele tem interesse, ele já leu, ele não leu, qual é o filme que ele gosta de assistir. Então, são detalhes que formam todo um conjunto. E esse conjunto faz com que a gente dê apoio à pessoa com deficiência e automaticamente a gente dá apoio à empresa. Então, a gente vai ver as características de ambos. A gente nunca vai ver somente a empresa precisa de uma pessoa com essa característica, com essa experiência. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é identificar o todo do indivíduo, identificar o todo da empresa de uma forma geral, conhecer bem a empresa, conhecer bem os candidatos de uma forma bem humana mesmo, para que a gente se torne assertivo. Entendo. Ivane, você você tem muito conteúdo e as pessoas precisam conhecer esse conteúdo. Me diga uma coisa, se a pessoa quiser falar com você, se bater um papo sobre a questão do emprego da pessoa com deficiência, como é que faz? Existe um Facebook que a pessoa pode entrar em contato com você? Qual é o canal que a pessoa pode entrar? Existe, eu estou no Facebook, né, Viviane Barros, eu estou no Instagram e tem também o meu celular que eu falo pelo WhatsApp com as pessoas e sempre dou um apoio de uma forma geral. Meu número é 99507-7831. É só entrar em contato comigo e o que precisar estarei à disposição. Quer dizer, a empresa ou a pessoa pode procurar você, né? Empresa ou a pessoa com deficiência ou as demais que queiram, eu estarei sempre à disposição. Viviane, a gente só tem a agradecer a você. Eu que agradeço. Por estar aqui. E essa sua militância que está fazendo muita diferença na vida das pessoas com deficiência. Eu que agradeço, muito obrigada. Programa Agentes de Inclusão. Oferecimento Pepita Duran, Clínica Multisserviços e Home Care. Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos. Telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços. Em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169, e no Torreão, na Rua de Jalma Farias, 251. Telefone 3343-1688.